Você já parou para pensar nos segredos escondidos antes do grande dilúvio? E se eu te dissesse que a longa vida de Matusalém não foi apenas uma curiosidade histórica, mas uma peça fundamental na trama divina que culminou na construção da Arca de Noé? Enquanto muitos conhecem a jornada de Noé e sua obra monumental, há uma figura enigmática que transcende os papéis tradicionais: Matusalém. Mais que um simples avô ou filho de Enoque, ele representa a esperança e a paciência de um Deus que trabalha em silêncio, moldando os destinos de gerações. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo na intrigante conexão entre Matusalém e o dilúvio. Você descobrirá como sua extraordinária longevidade pode ser vista como um sinal da preparação divina para momentos críticos na história da humanidade. Será que a extensa vida de Matusalém revela um tempo de espera meticulosamente calculado por Deus, onde cada segundo teve um propósito maior? Prepare-se para desvendar essa narrativa surpreendente que nos ensina sobre a justiça divina, a paciência e a redenção, mesmo quando parece que a justiça tarda em chegar. Antes de seguirmos, se essa mensagem já tocou o seu coração, junte-se a nós nessa jornada. Inscreva-se no canal, deixe seu like e comente um amém para espalhar essa mensagem de fé e esperança. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo que também precisa entender os mistérios do tempo divino. E juntos, vamos iluminar o caminho de mais pessoas com essa verdade transformadora. Vamos descobrir juntos como Matusalém se tornou a chave oculta que nos conecta ao grandioso plano de Deus para a humanidade. Há muitos anos, em um período em que as trevas começavam a dominar os corações, nasceu um menino extraordinário, Matusalém, filho de Enoque. Enoque não era como os outros. Ele mantinha uma relação íntima e constante com Deus, caminhando lado a lado com o Criador e espalhando a luz divina entre as pessoas. Desde o primeiro instante, o nascimento de Matusalém se destacou. Seus pais o receberam com um amor imenso, mas Enoque, com sua sensibilidade e proximidade com Deus, já pressentia que aquele bebê carregaria um destino especial. O nome Matusalém trazia um mistério em seu significado, algo que sugeria, quando ele morrer, será enviado. Essa escolha não foi aleatória. Ela anunciava um propósito maior, como se o menino estivesse destinado a ser um mensageiro de uma verdade celestial ainda por se revelar. À medida que Matusalém crescia, seus pais viam nele uma luz única. Com um olhar curioso e um espírito sereno, ele absorvia as lições do mundo ao seu redor. Em meio à crescente injustiça e ao afastamento de Deus, a presença do menino era um sinal de esperança. Enoque, sempre dedicado, ensinava-o sobre a criação, o paraíso perdido do Éden e a importância de viver em harmonia e retidão como um reflexo do amor divino. Todas as noites, sob o céu estrelado, Enoque envolvia Matusalém com histórias e palavras de fé, enfatizando a necessidade de permanecer fiel a Deus, mesmo quando o mundo parecia desmoronar. A chegada de Matusalém trouxe alegria ao lar e também impôs a ele uma missão: ser testemunha dos tempos que viriam, daqueles em que a justiça divina se manifestaria de forma irrefutável. O nome Matusalém, repleto de significados profundos como homem do dardo ou quando ele morrer será enviado, nunca foi escolhido ao acaso. Em suas intensas comunicações com o divino, Enoque compreendeu que o nascimento do filho era um sinal, um lembrete de que o tempo para o arrependimento estava se esgotando e que o juízo divino estava prestes a se revelar. Assim, cada etapa da vida de Matusalém seria essencial para o desfecho do plano de Deus, mostrando que até mesmo nas horas mais sombrias,
há uma promessa de redenção e renovação. À medida que Matusalém se desenvolvia, Enoque via com mais nitidez a conexão entre o nome do filho e o destino da humanidade. Embora não revelasse todos os detalhes que sabia, o pai olhava para ele com uma mistura de ternura e inquietação. Toda vez que pronunciava o nome Matusalém, Enoque recordava a advertência que recebia: quando ele morrer, algo será enviado. Esse mistério despertava nele a sensação de que um acontecimento grandioso estava por vir. Um evento capaz de transformar a história do mundo. Mesmo sem saber o exato momento desse acontecimento, Enoque confiava plenamente que Deus agiria no tempo ideal, e por isso dedicou sua vida a preparar o filho para viver com retidão e devoção, mesmo em meio à crescente corrupção que o cercava. Desde cedo, Matusalém percebeu que seu nome despertava reações diversas entre as pessoas. Alguns vizinhos olhavam com curiosidade, enquanto outros demonstravam receio. Os significados e rumores sobre seu nome se espalhavam, e muitos especulavam que sua existência estava ligada a um futuro evento de grandes proporções. Mas, amparado pelos ensinamentos e pelo exemplo do pai, Matusalém aprendeu a encarar seu destino com coragem e serenidade. Enoque sabia que o nome de seu filho não era apenas um rótulo, era um sinal, um lembrete para um mundo que necessitava urgentemente de transformação. Assim, à medida que Matusalém amadurecia, seu nome e o mistério que o acompanhava ganhavam um significado que ultrapassava sua própria vida, tocando a todos que o cercavam. Criado em meio a um ambiente de amor e aprendizado, Matusalém cresceu num período em que a maldade e a violência ganhavam espaço. Seus pais, Enoque e sua esposa, empenhavam-se diariamente para ensiná-lo os caminhos de Deus. Enoque, um homem de profunda espiritualidade, passava longas horas com o filho sob o céu estrelado, compartilhando histórias sobre a criação e a perfeita intenção divina em cada detalhe da natureza. Matusalém, dizia ele com firmeza e ternura, Deus nos concedeu a vida para refletirmos sua bondade. Mesmo que o mundo pareça imerso em trevas, temos o poder de escolher a luz. Essas palavras se tornaram um farol na trajetória do jovem, guiando-o em meio às dificuldades. Desde a infância, o rapaz demonstrava uma calma e uma reflexão que surpreendiam. Observando a natureza, ele aprendia com Enoque a lição de que, assim como as árvores que se curvavam com o vento, sem jamais se quebrar, e as estrelas que brilhavam em uma ordem perfeita, nossas vidas deveriam ser marcadas pela resiliência e pela fé. Que nossa existência siga essa ordem divina, ensinava Enoque, lembrando-o de que, mesmo diante dos ventos fortes da maldade, era possível manter-se firme. Contudo, nem tudo era fácil para Matusalém. Enquanto seu lar transbordava paz e sabedoria, o mundo externo mostrava um cenário caótico, onde muitos se afastavam dos ensinamentos divinos. A ganância, a violência e a idolatria dominavam a vida de muitos, e os vizinhos frequentemente olhavam com desdém para a família de Enoque, considerando suas práticas e devoção como algo estranho e incomum. Mesmo diante desse ambiente hostil, Matusalém encontrava consolo e força nos ensinamentos do pai, que o preparavam para enfrentar os desafios de um mundo que precisava desesperadamente de mudança. A infância de Matusalém foi repleta de momentos que marcaram profundamente seu coração. Em uma dessas ocasiões, seu pai o levou até a beira de um rio e mostrou como a água corria sem cessar, um símbolo claro da paciência de Deus para com a humanidade. Lembre-se, meu filho, dizia Enoque, assim como o rio pode um dia transbordar e inundar a terra, haverá um tempo em que a paciência de Deus se esgotará.
Devemos, portanto, ser um exemplo para que outros encontrem o caminho de volta para Ele. Embora Matusalém não compreendesse completamente cada palavra, ele sentia, a cada dia, que sua vida possuía um propósito singular. A relação íntima que Enoque mantinha com Deus era evidente para Matusalém desde os primeiros anos. Seu pai frequentemente se afastava do convívio comum para passar longos períodos em oração e meditação, muitas vezes encontrado sozinho no campo, contemplando o céu ou murmurando palavras de fé como se conversasse com um amigo invisível. Certa vez, curioso, Matusalém perguntou: "Papai, o que você faz quando fica sozinho?" Com um sorriso terno, Enoque respondeu: "Eu falo com Deus, meu filho. Ele não é apenas o Criador, mas um guia que ilumina cada passo que dou." Essas palavras encantaram o jovem, ensinando-lhe que viver em comunhão com Deus é muito mais do que seguir regras. É um relacionamento constante e profundo, onde se busca a vontade divina em todos os momentos. Mesmo quando o mundo ao redor se enchia de corrupção e violência, Enoque permanecia firme e determinado a ensinar sua família a viver com justiça e amor. Seu exemplo era uma luz que cortava a escuridão. Em um dia especial, sob a sombra acolhedora de uma grande árvore, Enoque reuniu sua família e falou com seriedade, mas com esperança. "Deus me revelou maravilhas, mas também me alertou sobre o caminho da destruição que muitos seguem. Ele é paciente e deseja o arrependimento de todos. Nossa missão é manter a fé e mostrar, pelo nosso exemplo, que há um caminho de luz." Essas palavras ecoaram no coração de Matusalém, que via em seu pai não só um homem sábio, mas uma verdadeira ponte entre o divino e o terreno. Com o tempo, quando Matusalém já era um jovem, um acontecimento transformador ocorreu. Numa manhã, Enoque demorou a voltar para casa, e a família, preocupada, passou horas procurando por ele. Finalmente, Matusalém compreendeu o que havia se passado. "Deus o levou", ele disse, misturando surpresa e tristeza. Apesar da dor da ausência, o jovem entendeu que seu pai fora chamado para um lugar especial, junto ao próprio Deus, em recompensa por sua fidelidade. Esse arrebatamento deixou uma marca eterna em Matusalém, reforçando a verdade de que caminhar com Deus não só transforma vidas, mas também tem um significado que ultrapassa o tempo terreno. Desde aquele dia, Matusalém fez um juramento: continuar o legado do pai, vivendo com a mesma devoção e amor por Deus. Mesmo com o coração apertado pela ausência de Enoque, ele assumiu o papel de líder espiritual da família, determinado a seguir os ensinamentos que o pai tanto prezava. Ao seu redor, o mundo se transformava. A humanidade, que um dia fora uma criação perfeita, agora se perdia em violência, injustiça e idolatria. As pessoas haviam se afastado dos mandamentos divinos, entregando-se a desejos egoístas e à adoração de falsos deuses. E isso causava uma profunda angústia em Matusalém. Contudo, ele não permitia que o desespero o dominasse. Recordando as palavras de Enoque: "Deus é paciente, mas não para sempre. Devemos ser um farol na escuridão." Matusalém dedicou sua vida a ser exemplo de justiça e fé. Ele ensinava seus filhos e netos, relembrando-os da grandeza e misericórdia de Deus, e os exortava a permanecer fiéis, mesmo quando o mundo parecia ter perdido o rumo. Nessa época, muitos zombavam daqueles que advertiam sobre a maldade e a ruína iminente. Porém, Matusalém seguia firme, ciente de que sua existência era um testemunho vivo da paciência divina. Seu neto Noé, em especial, demonstrava um coração sensível às histórias e lições passadas pelo avô. Em longas caminhadas pelo campo,
Matusalém contava sobre os dias em que Enoque caminhava lado a lado com Deus, dizendo: Noé, por mais que o mundo pareça perdido, nunca se esqueça que Deus é justo e recompensa aqueles que o buscam de coração sincero. Enquanto observava o avanço desordenado da maldade, as cidades corrompidas, os poderosos abusando dos mais frágeis e as famílias divididas pela ganância e pelo ódio, Matusalém sabia que Deus estava atento a cada ato. Ele orava fervorosamente, clamando por misericórdia para toda a humanidade, lembrando que, apesar de sua paciência, haveria um tempo para a mudança. Cada dia que Matusalém vivia era um presente divino, um tempo precioso que a maioria desperdiçava, mas que para ele era uma nova chance de inspirar os outros a encontrarem o caminho de volta à luz. Com o tempo, Matusalém passou a ser visto como um homem solitário e enigmático. Muitos o consideravam estranho, preso a crenças de um tempo antigo, mas, no fundo, ele tinha a certeza de estar trilhando o caminho certo, pois Deus reconhecia sua fidelidade, mesmo que o mundo o ignorasse. Sua impressionante longevidade era motivo de especulação entre as pessoas. Enquanto a maioria envelhecia e vivia por poucos anos, Matusalém continuava a testemunhar a passagem das gerações. Alguns acreditavam que sua longa vida era uma bênção divina. Outros questionavam: como ele pode viver tanto tempo? Para aqueles que o conheciam bem, sua existência era um sinal claro da paciência de Deus, um tempo estendido para que a humanidade pudesse se arrepender. Matusalém via sua longevidade não como um privilégio, mas como uma imensa responsabilidade. Cada dia era uma nova chance de ser a luz em meio à escuridão, de ensinar com suas experiências, trabalhar com dedicação e orar por um futuro melhor para todos. Suas palavras eram marcadas por uma sabedoria tranquila e uma serenidade que poucos conseguiam compreender. Certa vez, seu neto Noé, com curiosidade sincera, perguntou: Vovô, por que você vive tanto tempo? Com um sorriso sereno e um olhar que misturava sabedoria e melancolia, Matusalém respondeu: Porque Deus é paciente, Noé. Ele espera que as pessoas voltem para Ele, e eu sou um lembrete dessa paciência. Mas nunca se esqueça, a paciência divina tem um limite. Por isso, devemos viver com justiça a cada dia. À medida que os anos passavam, Matusalém testemunhava o ciclo de vida e morte ao seu redor. Ele via a humanidade cada vez mais imersa na corrupção e na violência, ignorando os chamados ao arrependimento. Havia momentos em que o cansaço pesava sobre seu espírito, mas a fé e a relação íntima com Deus sempre o renovavam. Sua existência se transformava em um lembrete vivo das promessas e advertências divinas. Apesar de ser considerado excêntrico por muitos, havia aqueles que encontravam conforto e orientação em suas palavras. Matusalém era mais que um ancião. Ele era uma ponte entre as lições do passado e as esperanças do futuro. Contudo, ele sentia no fundo que seu tempo na Terra estava prestes a cumprir um papel maior. Em momentos de silêncio, enquanto observava o céu, recordava os ensinamentos de Enoque. Deus não tardará para sempre. Virá o tempo em que a justiça será restaurada. Certo dia, enquanto trabalhava no campo com seu neto Noé, Matusalém parou e fixou o olhar no horizonte. Noé, com um tom grave, comentou: Parece que nosso tempo está se esgotando. Deus tem sido paciente, mas não pode permitir que essa maldade continue para sempre. Preocupado, Noé perguntou: O que devemos fazer, vovô? Matusalém suspirou e, com voz carregada de esperança e firmeza, respondeu: Devemos nos preparar.
Não sei exatamente como ou quando acontecerá, mas sei que Deus nos chamará para cumprir um propósito grandioso. E você, Noé, terá um papel essencial nesse plano. Pouco tempo depois, Deus revelou a Noé seu plano de enviar um dilúvio para purificar a terra da maldade, ordenando-lhe a construção de uma arca para preservar sua família e os animais escolhidos. Ao ouvir essa revelação, Matusalém escutou com a calma e o profundo respeito que sempre caracterizavam sua fé. Eu já pressentia, disse ele, colocando uma mão carinhosa sobre o ombro de Noé, que Deus sempre tem um plano e que devemos obedecer, independentemente das dúvidas ou críticas dos outros. A partir desse momento, Matusalém se tornou um apoio essencial para Noé. Embora sua idade o impedisse de participar fisicamente da construção da arca, ele oferecia sua vasta sabedoria e orientação espiritual, encorajando Noé a manter a fé, mesmo quando zombaram deles e os chamavam de loucos. Seu exemplo de vida e devoção continuava a ser um vivo testemunho da misericórdia e justiça de Deus, lembrando a todos que, mesmo em tempos de trevas, a esperança e a redenção sempre estavam ao alcance daqueles que se mantinham fiéis. À noite, enquanto a arca lentamente tomava forma, Matusalém se ajoelhava em fervorosa oração, suplicando a Deus que tocasse os corações e despertasse neles o senso de urgência para o arrependimento. Ele sentia, com cada prece, que o período da paciência divina estava prestes a chegar ao fim. O laço entre Matusalém e Noé era especial. Apesar da diferença de gerações, ambos compartilhavam uma fé inabalável e uma sabedoria que passava de um para o outro como um legado sagrado. Para Noé, o avô era muito mais do que um ancião. Ele era um verdadeiro farol de esperança e o lembrete constante da misericórdia e da paciência de Deus. Desde jovem, Noé demonstrara uma retidão que se destacava num mundo dominado pela maldade, e Matusalém teve papel fundamental na formação desse caráter. Deus sempre busca corações fiéis, costumava dizer Matusalém. Aqueles que não se deixam corromper pelo mal. Mantenha seus olhos fixos nele e o caminho certo se revelará. Quando Noé recebeu o chamado divino para construir a arca, ele imediatamente procurou seu avô em busca de orientação. Vovô, Deus me falou. Ele me ordenou construir uma arca, pois um dilúvio devastador cobrirá a terra, disse Noé, misturando temor com reverência. Matusalém ouviu com atenção, assentindo com a sabedoria de quem sempre previu esse dia. Noé complementou: Deus sempre cumpre suas promessas. Você, que sempre foi fiel, me mostra que devemos obedecer, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Dali em diante, Matusalém passou a ser o guia espiritual de Noé durante toda a construção da arca. Embora a idade o limitasse fisicamente, sua presença era constante em cada decisão, oferecendo encorajamento e orientação. Lembre-se sempre, dizia ele enquanto observavam os progressos. Cada tábua colocada, cada martelada, faz parte do plano perfeito de Deus, mesmo que muitos não consigam compreender ou até zombem do que você faz. Motivado pelas palavras do avô, Noé trabalhou com determinação, mesmo diante dos insultos e da incredulidade dos que o cercavam. Eles não veem o que nós sabemos, consolava Matusalém. Você não está aqui para convencer ninguém, mas para obedecer à vontade divina. Cada ato seu é um testemunho de fé. Nas noites que se seguiam, avô e neto se reuniam para orar, buscando juntos força e direção. Matusalém também aproveitava esses momentos para compartilhar histórias sobre seu pai, Enoque, que caminhara lado a lado com Deus, deixando um exemplo eterno de fidelidade. Em uma dessas ocasiões,
Noé, com um tom solene, disse: Meu tempo nesta terra pode chegar ao fim, mas a obediência a Deus será a herança que deixarei, independentemente dos desafios. Essa profunda conexão entre Matusalém e Noé não apenas fortalecia Noé para a tarefa monumental à sua frente, mas também impregnava a família com uma herança espiritual que seria preservada, mesmo quando o dilúvio viesse varrer o mundo. A construção da arca se revelou uma tarefa colossal. Deus havia dado a Noé uma ordem clara: erguer uma embarcação gigantesca capaz de abrigar a vida durante um dilúvio que varreria toda a terra. Para muitos na região, a ideia beirava ao absurdo. Por que construir um barco tão imenso num lugar onde a água parece distante? Questionavam. Nesse cenário, Matusalém se destacou como uma figura essencial. Embora sua idade avançada o impedisse de participar do trabalho pesado, ele estava presente a cada dia, oferecendo conselhos sábios, palavras de encorajamento e orações fervorosas. Sua presença servia de conforto e apoio para Noé, que enfrentava não apenas a árdua tarefa física, mas também o desprezo e a incredulidade dos que o cercavam. Certa tarde, enquanto descansavam sob a sombra de uma árvore, Noé perguntou, com um misto de curiosidade e cansaço: Vovô, como você aguenta todas essas zombarias? Matusalém, com o semblante sereno e marcado por rugas que contavam histórias de muitas gerações, respondeu calmamente: Não vivemos para agradar aos homens, mas para honrar a Deus. Eles riem porque não conseguem compreender a verdade que você carrega em seu coração. Dia após dia, a arca ganhava forma. O som dos martelos e o rangido da madeira se espalhavam pelo ar, enquanto Matusalém observava Noé com orgulho, ciente de que cada gesto era um cumprimento do plano divino. Frequentemente, ao supervisionar o trabalho, ele recordava os ensinamentos de seu pai, Enoque, enfatizando a importância de obedecer a Deus, mesmo quando tudo ao redor parecia conspirar contra nós. A pressão sobre Noé aumentava, pois os vizinhos não perdoavam. Você perdeu a cabeça, Noé? Não há água suficiente e nunca virá um dilúvio. Mesmo assim, Noé permanecia firme, reforçado pelas palavras do avô. Matusalém lembrava o que, em tempos sombrios, os justos devem ser a luz que ilumina o caminho. Cada tábua e cada prego que você martela é um ato de fé. Deus observa e valoriza cada um desses gestos. A obra levou anos para ser concluída, e durante todo esse tempo, Matusalém se manteve como o pilar espiritual que Noé precisava. Embora seus passos já não fossem rápidos, sua fé e suas orações nunca vacilavam, servindo de apoio inestimável. Numa noite, sob o brilho suave das estrelas, enquanto a arca se erguia imponente, Noé, com voz triste, questionou: Vovô, você acha que alguém se arrependerá? Matusalém suspirou profundamente antes de responder: Eu espero, Noé. Deus nos deu tempo, mas os corações humanos estão endurecidos. Só nos resta confiar no seu plano. Enquanto a imensa embarcação se formava, o tempo da paciência divina já parecia se esgotar. Matusalém, sem precisar de palavras, sentia que sua própria jornada na Terra estava prestes a encerrar, servindo de aviso final de que o dilúvio estava próximo. Até o fim, ele continuava a instruir Noé, ensinando que a verdadeira fé se manifesta tanto em palavras quanto em ações. Mesmo com o progresso da arca, as zombarias não diminuíam. As pessoas riam do projeto e da constante presença de Matusalém, dizendo: Um dilúvio? Isso é impossível.
Por que nos preocupar com algo assim agora? Observando a multidão, o ancião sentia tristeza. Tinha testemunhado gerações nascerem, crescerem e partirem sem jamais se voltarem para Deus. Agora, com o juízo se aproximando, seu coração se enchia de compaixão e desespero, ciente de que o tempo para o arrependimento estava se esgotando. Noé, apesar de estar fortalecido pela fé, não conseguia escapar do peso do desprezo alheio. Em um determinado dia, enquanto trabalhava na arca, ele se aproximou de Matusalém com um semblante preocupado. Vovô, eu tento alertá-lo sobre o que está por vir, mas ninguém me ouve. O que mais posso fazer? Matusalém, com um olhar calmo e repleto de compreensão, respondeu: Sua missão não é convencer os outros, mas obedecer a Deus. O tempo já foi dado, e sua obra é a prova viva de sua paciência. Se eles optarem por ignorar, isso não recai sobre você. Apenas siga em frente. As zombarias não se limitavam a palavras. Em várias ocasiões, indivíduos chegaram até mesmo a tentar sabotar a construção da arca, quebrando madeiras ou espalhando boatos para desacreditar Noé e sua família. Por que você faz isso, Noé? Você perdeu a cabeça? Gritavam eles. Mas Noé permanecia firme, sempre lembrando das palavras de seu avô. Eles não enxergam o que você vê. Seus corações estão endurecidos, mas cada martelada, cada tábua colocada, é um ato de fé que Deus observa. Essa resistência não era apenas sinal de descrença, mas também refletia a profundidade da corrupção que assolava a sociedade. As pessoas rejeitavam a mensagem e se entregavam ainda mais à violência, à ganância e à idolatria. Um cenário doloroso para Matusalém, que compreendia que, embora Deus fosse paciente, essa paciência não era sem limites. Em uma noite tranquila, sob o brilho sereno das estrelas, Matusalém e Noé se sentaram para conversar. Por que eles não querem ouvir? Perguntou Noé com a voz carregada de tristeza. Matusalém suspirou profundamente e respondeu: Porque não percebem que é para o próprio bem deles. Os corações humanos são como terras ressecadas. Se não forem regados a tempo, se tornam inflexíveis. Deus sempre oferece oportunidades. Eles já tiveram as suas. E, por mais doloroso que seja, devemos aceitar que nem todos escolherão seguir seu caminho. Embora as palavras do avô não eliminassem toda a dor que Noé sentia diante da maldade ao redor, elas o fortaleciam a seguir sua missão. À medida que a construção da arca avançava, Matusalém sentia com intensidade que o momento do juízo se aproximava e, ao mesmo tempo, seus próprios dias na terra estavam se esvaindo. Seu corpo, apesar de ainda demonstrar uma força surpreendente para sua idade, começava a mostrar sinais de cansaço. As décadas haviam passado como folhas ao vento, e agora ele pressentia que sua missão chegava ao fim. Sem medo, mas com uma mistura de paz e resignação, ele aceitava que sua vida longa havia cumprido seu propósito. A arca erguia-se quase completa. Suas imensas estruturas de madeira dominavam a paisagem, e o trabalho incessante de Noé e de sua família ressoava dia e noite. Matusalém passava longos períodos em silêncio, observando e refletindo sobre tudo o que tinha presenciado. Deus tem sido incrivelmente paciente, murmurava para si mesmo. Com o tempo, sua família, especialmente Noé, notava a mudança nele. Seus conselhos e palavras de encorajamento continuavam, mas agora eram mais lentos, mais meditativos. Certa noite, enquanto o silêncio da noite envolvia a todos, Noé, com uma mistura de admiração e tristeza, observou o avô. Vovô, sinto que você está se preparando para partir. É verdade?
Matusalém sorriu, os olhos brilhando com uma sabedoria serena, e respondeu com voz calma: Sim, Noé, cumpri minha parte. Minha vida foi prolongada porque Deus quis dar ao mundo mais tempo, mais oportunidades para se arrepender. Mas esse tempo está se esgotando. Minha partida será o último aviso. Essas palavras encheram Noé de uma mistura de gratidão e tristeza. Ele sabia que seu avô fora uma luz constante na escuridão e um pilar espiritual para toda a família. Contudo, também compreendia que o que viria a seguir era inevitável. No último ano de vida de Matusalém, uma profunda paz interior o envolvia. Ele passava horas em oração, agradecendo a Deus pela vida que lhe fora concedida e pedindo força para proteger e guiar sua família. Embora seu corpo já estivesse enfraquecido, sua fé permanecia inabalável. Frequentemente, reunia filhos, netos e bisnetos para contar as histórias de seu pai, Enoque, e de como ele caminhara lado a lado com Deus. Nunca se esqueçam, dizia ele com convicção, o mais importante na vida é permanecer fiel a Deus, independentemente do que aconteça ao nosso redor. Essas palavras ecoaram profundamente nos corações de todos que o ouviam. Nos últimos dias de Matusalém, enquanto a construção da arca era finalmente concluída, Noé trabalhava com uma urgência renovada, ciente de que o tempo se esgotava. Em meio a essa agitação, Matusalém, em um canto tranquilo, observava com um sorriso suave e murmurava: Deus está conosco. Essa certeza trazia uma paz reconfortante ao seu coração. No dia em que Matusalém partiu, parecia que o mundo inteiro parava. Para muitos, o significado daquele momento permanecia um mistério. Mas, para Noé e sua família, foi um dia repleto de sentimentos profundos. A dor de perder um homem sábio e amado, e a solene certeza de que a partida de Matusalém anunciava o fim da paciência divina. Ciente de que sua hora havia chegado, Matusalém se despediu de todos com a paz de alguém que viveu caminhando fielmente com Deus. Com a voz fraca, mas firme, Noé disse: O tempo chegou. Minha vida foi prolongada porque Deus quis dar ao mundo tempo para se arrepender. Mas agora esse tempo acabou. Confie nele e siga seu plano. Ele sempre te guiará. Mesmo cercado por filhos, netos e bisnetos, Matusalém fechou os olhos pela última vez. Sua partida foi tão serena quanto um sussurro levado pelo vento. Noé, com lágrimas nos olhos, segurou a mão do avô e murmurou: Obrigado, vovô. Obrigado por nos mostrar como viver com fidelidade. A morte de Matusalém marcou um ponto decisivo. No mesmo ano, o céu começou a se escurecer, as nuvens se reuniram de forma inusitada e a própria natureza parecia anunciar a chegada iminente do juízo. Com a arca finalmente concluída, Noé sabia que o tempo da misericórdia estava esgotado. Aos poucos, os animais começaram a ser guiados até a arca, como se uma força invisível os conduzisse, confirmando que o juízo se aproximava. Enquanto isso, o restante da humanidade seguia ignorando os sinais, zombando e rindo, alheio à verdade que se revelava. Nas noites que se seguiram à morte de Matusalém, Noé passava horas olhando as estrelas, aquelas mesmas estrelas que seu avô tanto amava, e recordava suas palavras: A obediência a Deus é nossa maior herança. Essas lembranças davam a Noé forças para enfrentar os desafios que viriam. Matusalém foi o elo que ligou a paciência divina à justiça inevitável. Sua longa vida não foi apenas uma contagem de anos, mas um testemunho vivo de que cada dia era uma nova oportunidade que Deus concedia para que a humanidade se arrependesse. A partir desse momento, Noé e sua família juraram que a história do avô jamais seria esquecida.
Eles prometeram transmitir seu legado às futuras gerações, para que todos se lembrassem da imensidão da misericórdia divina e da importância de obedecer ao chamado de Deus. Quando, finalmente, as águas do dilúvio começaram a recuar e a arca repousou sobre o monte Ararat, Noé e sua família contemplaram o novo mundo que se abria diante deles. A terra que conheciam havia desaparecido, dando lugar a uma paisagem renovada que, embora prometesse fertilidade, ainda carregava as cicatrizes do juízo divino. Nesse cenário, os ensinamentos e o legado de Matusalém se tornaram a bússola moral e espiritual para os sobreviventes. Sua vida foi mais do que a marca do tempo. Foi a prova viva de que a paciência e a justiça de Deus se estendem a cada novo dia, esperando que os homens retornem à sua graça. Enquanto percorria as vastas planícies recém-reveladas, Noé parava para refletir sobre o verdadeiro valor da existência de seu avô, que representava um presente inestimável não só para sua família, mas para toda a humanidade. Em uma noite, durante uma reunião familiar em volta do fogo que crepitava suavemente, Noé compartilhou com emoção: "Quero que entendam algo. A vida de Matusalém foi muito mais do que a soma dos anos que ele viveu. Ela foi uma mensagem de Deus para o mundo, um chamado silencioso ao arrependimento. Cada dia que ele caminhou entre nós, cada momento que compartilhou, foi um ato de amor divino." Os filhos de Noé ouviram atentamente, com o coração apertado e cheio de admiração pelas palavras do pai. "Quando penso em Matusalém", continuou Noé, "não me lembro apenas de sua sabedoria ou da sua inabalável fé, mas também da sua perseverança. Viver tantos anos num mundo tão corrompido, sem ceder à maldade, é um verdadeiro milagre." Uma de suas noras, com voz suave, comentou: "Embora eu nunca tenha tido o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, sinto que a fé dele vive em cada um de vocês. Isso me inspira a continuar confiando em Deus, mesmo em tempos tão incertos." Conforme os dias se sucediam e as águas continuavam a envolver a terra, a família encontrava conforto na memória de Matusalém. Seus ensinamentos, sua tranquilidade e seu exemplo de obediência se transformavam em uma bússola espiritual para todos. Cada oração era uma forma de honrá-lo e de manter vivo o legado que ele havia começado. A morte de Matusalém, entretanto, marcou um ponto decisivo. Naquele mesmo ano, o céu começou a se transformar. Nuvens densas e escuras se reuniram no horizonte, os ventos se intensificaram e o ar ficou carregado de uma energia poderosa e iminente. Para Noé e sua família, cada dia se tornava uma contagem regressiva para o inevitável juízo que se aproximava. Enquanto isso, os animais, obedientes ao chamado invisível de Deus, começavam a chegar à arca em pares, desde as pequenas aves até as maiores criaturas da terra, movendo-se em perfeita harmonia. Esse movimento ordenado confirmava, para Noé, que o tempo estava se esgotando e que a promessa de Deus se aproximava de forma irrevogável. Noé, junto com seus filhos e esposas, dedicava-se incansavelmente a preparar o interior da arca, certificando-se de que cada detalhe estivesse perfeito. Enquanto isso, os habitantes da região seguiam com suas vidas, alheios à iminência do juízo divino. Riam ao ver os animais se dirigindo à arca e zombavam de Noé e sua família, exclamando: "Olhem só, até os animais estão se juntando a essa loucura." Mas Noé, recordando sempre os ensinamentos de seu avô Matusalém, mantinha sua fé firme, mesmo diante da descrença e do escárnio dos outros. Finalmente, chegou o momento decisivo.
Deus falou a Noé com clareza, dizendo: Entre na arca, você e toda a sua família, pois vejo que és justo diante de mim nesta geração. Com um coração cheio de obediência e reverência, Noé chamou seus familiares e, juntos, fecharam as portas da arca. Lá dentro, embora pudessem ouvir as risadas e zombarias do mundo lá fora, seus corações estavam em paz, confiando plenamente na proteção divina. Então, a transformação começou. As primeiras gotas caíram suavemente, como um último aviso, mas logo se intensificaram, transformando-se em uma chuva torrencial que parecia não ter fim. O céu se abriu e as águas dos mananciais jorraram com força, cobrindo toda a terra. Aqueles que antes zombavam, agora corriam desesperados, batendo as portas da arca e implorando por abrigo. Porém, já era tarde. Deus havia selado a entrada, marcando o fim da misericórdia para os desobedientes. Dentro da arca, Noé e sua família uniam suas orações, agradecendo a Deus pela proteção, mesmo enquanto lamentavam a destruição que se sucedia lá fora. Eles compreendiam que aquilo era justo, embora a dor de ver o juízo divino se desenrolar fosse imensa. O dilúvio marcou o início de um novo capítulo para a humanidade. Um capítulo que seria escrito com a fé inabalável de Noé e sua família, e pelo legado de homens como Matusalém, cuja existência fora um testemunho da paciência divina. Enquanto as águas subiam, a memória do avô permanecia viva. Sua longevidade, sua fé e seu exemplo de obediência serviam de constante lembrança de que cada dia vivido era uma oportunidade que Deus concedia para o arrependimento. Em meio à quietude do interior da arca, um dos filhos de Noé, com um misto de perplexidade e tristeza, perguntou: Por que Deus esperou tanto, se você já sabia que a maioria não mudaria? Por que não enviou o dilúvio antes? Noé suspirou e respondeu, relembrando as palavras de Matusalém: Porque Deus é cheio de misericórdia. Ele não se apressa em castigar, prefere dar a cada um a chance de se arrepender. Mas sua justiça é infalível e não pode ser ignorada para sempre. A arca, flutuando sobre um mundo agora submerso, era o símbolo vivo da misericórdia e da justiça divinas. Matusalém, com sua vida extraordinária, havia sido o elo entre esses dois atributos de Deus. Cada dia de sua existência era uma nova oportunidade de retorno à graça divina. Daquele momento em diante, Noé e sua família fizeram um juramento solene. A história e os ensinamentos de Matusalém jamais seriam esquecidos. Eles se comprometeram a transmitir às futuras gerações o legado do avô, para que todos sempre se lembrassem da profundidade da misericórdia de Deus e da importância de obedecer ao seu chamado. Quando, finalmente, as águas começaram a recuar e a arca repousou sobre o monte Ararat, Noé e seus entes queridos contemplaram o novo mundo que se descortinava diante deles. A terra que conheciam havia sido transformada, substituída por uma paisagem marcada pelas cicatrizes do juízo, mas também repleta de esperança e potencial para um recomeço. Enquanto caminhava pelas planícies recém-expostas, Noé refletia sobre o valor inestimável da existência de seu avô. Um presente não só para a família, mas para toda a humanidade. Em uma reunião familiar, sob a luz suave das lamparinas que iluminava os rostos cansados, Noé falou com voz calma e repleta de convicção. Quero que entendam algo. A vida de Matusalém foi muito mais do que a soma dos anos que ele viveu. Ela foi uma mensagem de Deus, um chamado silencioso ao arrependimento. Cada dia que ele passou entre nós, cada momento que compartilhou, foi um ato de amor divino.
Seus filhos ouviram atentamente, os corações comovidos por aquelas palavras. Noé continuou: quando penso em Matusalém, não lembro apenas de sua sabedoria ou fé, mas de sua perseverança. Viver por tantos anos num mundo corrompido, sem se render à maldade, é um milagre por si só. Uma das noras, com voz suave, acrescentou: nunca tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas sinto que sua fé vive em cada um de vocês. Isso me inspira a continuar confiando em Deus, mesmo nestes tempos incertos. Conforme os dias passavam e as águas recuavam, a família encontrava consolo na memória de Matusalém. Suas palavras, sua serenidade e seu exemplo de obediência se tornaram uma guia espiritual para todos, e cada oração era uma homenagem que perpetuava o legado que ele havia iniciado. O legado de Matusalém, contudo, não se encerrou com sua morte. Por meio de Noé e sua família, seus ensinamentos foram passados adiante para as futuras gerações. Seu nome, sinônimo de longevidade e da paciência divina, passou a ser um lembrete constante. Deus sempre oferece oportunidades, mas também é justo, e sua paciência tem um limite. Mesmo ausente fisicamente, Matusalém continuava a viver nos corações daqueles que foram tocados pelo seu exemplo. À medida que as águas do dilúvio recuavam lentamente e a arca repousava sobre o monte Ararat, o legado de Matusalém permanecia intacto, pronto para iluminar um novo mundo. Quando as águas se afastaram, Noé e sua família contemplaram um novo cenário. A terra que conheciam havia desaparecido, dando lugar a uma paisagem que, embora prometesse fertilidade, ainda carregava as marcas do juízo divino. Nesse ambiente, os ensinamentos e o legado de Matusalém tornaram-se uma verdadeira bússola moral e espiritual. Sua vida não foi apenas uma história de anos acumulados, mas um testemunho vivo da paciência e da justiça de Deus. Cada ano vivido era um lembrete de que o Criador estende sua misericórdia, esperando que os homens se arrependam. Enquanto caminhava pelas planícies recém-expostas, Noé refletia sobre como a existência de seu avô fora um presente não só para a família, mas para toda a humanidade. Em uma reunião familiar, com o brilho suave das lamparinas iluminando os rostos cansados, Noé falou com convicção: quero que entendam. A vida de Matusalém foi muito mais do que os anos que ele viveu. Ela foi uma mensagem de Deus, um chamado silencioso ao arrependimento. Cada dia que ele passou entre nós, cada momento que compartilhou, foi um ato de amor divino. Seus filhos ouviram atentamente, os corações comovidos. Noé continuou: quando penso em Matusalém, lembro não só de sua sabedoria ou fé, mas de sua perseverança. Viver tantos anos num mundo corrompido, sem se render à maldade, é um milagre por si só. Uma das noras, com voz suave, comentou: embora eu nunca tenha conhecido Matusalém pessoalmente, sinto que a fé dele vive em cada um de vocês. Isso me inspira a continuar confiando em Deus, mesmo nestes tempos de incerteza. À medida que os dias se sucediam e as águas recuavam, a família encontrava consolo na memória do avô. Suas palavras, sua calma e seu exemplo de obediência se tornavam cada vez mais um guia espiritual, e cada oração era uma homenagem para perpetuar o legado que ele havia iniciado. Enquanto isso, a história dos últimos momentos que antecederam o dilúvio também era marcada por um cenário impressionante. No mesmo ano em que Matusalém partiu, o céu se transformou. Nuvens densas e escuras se reuniram no horizonte. Os ventos se intensificaram e o ar parecia carregado de um presságio poderoso. Para Noé e sua família, cada dia se tornava uma contagem regressiva para o inevitável.
com o trabalho incessante de preparar o interior da arca, sob o riso e a zombaria dos que não levavam a sério o chamado divino, Noé permanecia firme, lembrando as palavras de Matusalém e confiando em Deus. Finalmente, Deus falou a Noé com clareza: "Entre na arca, você e toda a sua família, pois vejo que és justo diante de mim nesta geração." Com obediência e reverência, Noé chamou sua família, e, embora pudessem ouvir as zombarias lá fora, seus corações se encheram de paz, seguros da proteção divina. Logo, as primeiras gotas caíram, suaves como um aviso, mas rapidamente se intensificaram em uma chuva torrencial. O céu se abriu e os mananciais da terra jorraram em força, levando homens e mulheres que antes zombavam a correrem desesperadamente em busca de abrigo. Entretanto, era tarde demais. Deus havia selado a arca e o tempo da misericórdia tinha chegado ao fim. Dentro da arca, enquanto as águas subiam, Noé e sua família oravam. Agradeciam a Deus pela proteção, embora o coração se entristecesse ao ver a destruição causada pela desobediência humana. O dilúvio, assim, marcou o início de um novo capítulo. Um capítulo que seria moldado pela fé de Noé e de sua família e pelo exemplo daqueles que, como Matusalém, demonstraram a paciência divina. O legado de Matusalém, portanto, continuava a ecoar. Sua vida era um lembrete eterno de que cada dia concedido por Deus é uma nova chance para o arrependimento. Esse testemunho, passado de geração em geração, guiaria os sobreviventes no novo mundo que se abria, onde a história do avô seria sempre lembrada como a prova viva da misericórdia e justiça de Deus. Dentro da arca, enquanto as águas subiam e a chuva caía sem cessar, Noé e sua família encontravam momentos para meditar e orar. A memória de Matusalém estava sempre presente em seus pensamentos. Sua vida longa, sua fé inabalável e seu exemplo de obediência ganhavam um significado ainda mais profundo naquele momento de crise. A morte do avô não significava apenas o fim de uma existência prolongada, mas também representava o aviso final antes do juízo. Um dos filhos de Noé, com a voz carregada de incerteza, perguntou: "Por que Deus esperou tanto tempo?" Noé respondeu, relembrando as palavras de Matusalém: "Porque Deus é misericordioso. Ele não se apressa em castigar. Deseja nos dar todas as oportunidades para nos arrependermos. Contudo, sua justiça é infalível, e um dia ela se manifestará." A arca, flutuando em um mundo agora submerso, era um símbolo vivo tanto da misericórdia quanto da justiça de Deus. Matusalém, com sua vida extraordinária, havia sido o elo que unia esses dois atributos divinos. Cada dia que ele viveu era uma extensão da paciência de Deus, uma nova chance para que a humanidade se voltasse para ele. Daquele instante em diante, Noé e sua família fizeram uma promessa solene. A história de Matusalém jamais seria esquecida. Mesmo enquanto as águas cobriam a terra, eles se comprometeram a transmitir às futuras gerações a lembrança do avô, para que todos recordassem a profundidade da misericórdia divina e a importância de obedecer ao chamado de Deus. Quando, finalmente, as águas começaram a recuar e a arca repousou sobre o Monte Ararat, Noé e seus entes queridos contemplaram o novo mundo diante deles. Tudo havia mudado. A terra que conheciam havia desaparecido, substituída por uma paisagem que, apesar de prometer fertilidade, ainda trazia as cicatrizes do juízo divino. Nesse cenário transformado, os ensinamentos e o legado de Matusalém se tornaram uma verdadeira bússola moral e espiritual para as suas vidas. Sua existência não era apenas uma contagem de anos, mas um testemunho vivo da paciência e da justiça de Deus.
cada ano vivido servia como um lembrete de que o Senhor estende sua misericórdia enquanto espera pelo arrependimento dos homens. Enquanto Noé caminhava pelas vastas planícies recém-expostas, ele refletia sobre o quão precioso fora o presente que era a existência de seu avô. Um presente não só para a família, mas para toda a humanidade. Em uma reunião familiar, sob o suave brilho das lamparinas que iluminavam os rostos cansados, Noé falou com voz serena e cheia de convicção. Quero que entendam. A vida de Matusalém foi muito mais do que a soma dos anos que ele viveu. Ela foi uma mensagem de Deus para o mundo, um chamado silencioso ao arrependimento. Cada dia que ele passou entre nós, cada momento compartilhado, foi um verdadeiro ato de amor divino. Seus filhos ouviram atentamente, com os corações profundamente comovidos. Continuou Noé. Quando penso em Matusalém, não me recordo apenas da sua sabedoria ou da sua fé, mas da sua perseverança. Viver por tantos anos num mundo repleto de corrupção, sem jamais se render à maldade, é um milagre por si só. Uma das noras, com voz suave, acrescentou: Eu nunca tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas sinto que sua fé vive em cada um de vocês. Isso me inspira a continuar confiando em Deus, mesmo nestes tempos de incerteza. Com o passar dos dias e o recuo das águas, a família encontrava conforto na lembrança de Matusalém. Suas palavras, sua serenidade e seu exemplo de obediência tornavam-se uma orientação espiritual para todos, e cada oração que elevavam era uma forma de honrá-lo e perpetuar o legado que ele havia deixado. E assim, mesmo após sua partida, o legado de Matusalém não se apagou. Por meio de Noé e de sua família, os ensinamentos do avô foram transmitidos de geração em geração. Seu nome, sinônimo de longevidade e paciência divina, passou a lembrar a todos que Deus sempre oferece oportunidades, mas que sua misericórdia, embora vasta, tem um limite. Mesmo ausente em forma física, Matusalém continuava vivo nos corações daqueles que foram tocados pelo seu exemplo. Enquanto as águas do dilúvio começavam a recuar lentamente e a arca repousava sobre o monte Ararat, o legado de Matusalém permanecia vivo, pronto para iluminar um novo mundo. Quando, finalmente, as águas se afastaram, Noé e sua família contemplaram o cenário transformado diante deles. A terra que conheciam havia sumido, dando lugar a uma paisagem que, embora prometesse fertilidade, ainda mostrava as cicatrizes do juízo divino. Nesse novo contexto, os ensinamentos e o legado de Matusalém tornaram-se uma verdadeira bússola moral e espiritual. Sua vida não era apenas uma história de longevidade, era um testemunho da paciência e justiça de Deus. Cada ano que ele viveu servia como um lembrete de que o Senhor estende sua misericórdia, esperando que os homens se arrependam. Enquanto caminhava pelas vastas planícies recém-reveladas, Noé refletia sobre como a existência de seu avô fora um presente inestimável, não apenas para a família, mas para toda a humanidade. Em uma reunião familiar, sob o brilho suave das lamparinas que iluminavam os rostos cansados, Noé falou com voz serena e convicta. Quero que entendam algo. A vida de Matusalém foi muito mais do que a soma dos seus anos. Foi uma mensagem de Deus para o mundo, um chamado silencioso ao arrependimento. Cada dia que ele viveu, cada momento compartilhado, foi um verdadeiro ato de amor divino. Seus filhos e noras ouviam atentamente, com os corações profundamente comovidos. Noé continuou. Quando penso em Matusalém, não me recordo apenas da sua sabedoria ou da sua fé inabalável, mas também da sua perseverança.
Viver por tantos anos num mundo corrompido, sem jamais se render à maldade, é um milagre por si só. Uma das noras, com voz suave, comentou: embora eu nunca tenha tido o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, sinto que sua fé vive em cada um de vocês. Isso me inspira a continuar confiando em Deus, mesmo nestes tempos incertos. À medida que os dias passavam e as águas continuavam a recuar, a família encontrava consolo na lembrança do ancião. Suas palavras, sua serenidade e seu exemplo de obediência se transformaram em um guia espiritual para todos, e cada oração era uma forma de honrá-lo e perpetuar o legado que ele havia deixado. Porém, a morte de Matusalém marcou também um ponto decisivo. Naquele mesmo ano, o céu começou a escurecer. Nuvens densas se reuniram no horizonte, os ventos se intensificaram e o ar ficou carregado de um presságio poderoso. Para Noé e sua família, cada dia se transformava em uma contagem regressiva para o inevitável. Mesmo enquanto Noé, junto com seus filhos e esposas, se dedicava incansavelmente a preparar o interior da arca, os habitantes da região continuavam suas vidas como se nada estivesse acontecendo, rindo ao ver os animais se dirigirem à arca e zombando do que chamavam de loucura. Mas Noé, sempre lembrando das palavras de seu avô, mantinha sua fé inabalável. Finalmente, Deus falou a Noé com clareza: entre na arca, você e toda a sua família, pois vejo que és justo diante de mim nesta geração. Com um coração repleto de obediência e reverência, Noé reuniu sua família e, mesmo ouvindo as zombarias do mundo exterior, fecharam as portas da arca, confiantes na proteção divina. Em instantes, as primeiras gotas começaram a cair, suaves como um último aviso, mas, em poucas horas, transformaram-se em uma chuva torrencial. O céu se abriu por completo, e os mananciais da terra jorraram com força. Aqueles que antes riam, agora corriam desesperadamente, batendo nas portas da arca em busca de abrigo. Mas já era tarde demais. Deus havia selado a entrada, e o tempo da misericórdia havia chegado ao fim. Dentro da arca, enquanto as águas subiam, Noé e sua família elevavam suas orações, agradecendo pela proteção divina, mesmo com o coração pesado pela destruição que se desenrolava lá fora. Sabiam que aquele juízo era justo, embora a dor de testemunhar as consequências da desobediência humana fosse imensa. O dilúvio marcou o início de um novo capítulo. Um capítulo que seria moldado pela fé inabalável de Noé e sua família e pelo exemplo de homens como Matusalém, cuja vida foi um verdadeiro testemunho da paciência divina. Mesmo com a devastação ao redor, o legado do ancião transcendera o tempo e seria eternizado. E assim, enquanto as águas recuavam e a arca repousava sobre o monte Ararat, Noé e sua família olharam para o novo mundo com esperança. Eles sabiam que, apesar de toda a destruição, o legado de Matusalém, o homem que viveu mais do que qualquer outro, continuaria a iluminar o caminho para um recomeço fundamentado na fé, na obediência e na paciência de Deus.